Boa tarde, queridos alunos, queridos amigos da nossa live da classe bíblica. Sejam muito bem-vindos a esse momento tão especial ao qual nós estamos estudando a Bíblia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa tarde. E talvez você que vai assistir mais tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui, não estamos sozinhos, estamos com toda a equipe aqui que nos deu suporte aqui para essa gravação, para essa filmagem, e também estou com o professor Demilson. Professor Demilson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Jaime. É uma alegria estarmos aqui reunidos, mesmo com essa distância aparente que nós temos em função da nossa situação, mas nós sabemos que calorosamente estamos todos unidos. Eu quero também agradecer aqui toda a equipe que está aqui atrás. Vocês não podem vê-los, mas dando um suporte espetacular para que nós pudéssemos ter um estudo hoje da melhor maneira possível sobre a Palavra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aí conosco, que está aí agora se preparando para entender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, estudarmos aquilo tudo que Deus deixou para nós. Com certeza, Demilson. Como vocês sabem, né, nossa classe nós temos 3 professores, então seria eu, Demilson e o Túlio. O Túlio está em casa, né, respeitando aí as ordens aí do município, governamentais, se cuidando. Você também se cuide, fique em casa, proteja a sua família da melhor forma possível. E até lá vamos acompanhando aqui em nossa classe bíblica, ok? Nós vamos, queridos, então, iniciar com uma oração, uma breve oração, pedindo a orientação de Deus para mais esse estudo. Vou pedir que o Demilson então faça essa oração para que a gente possa iniciar. Vai lá, Demilson. Vocês, aonde estão? Fechem os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus que estás nos céus, o Senhor sabe o propósito deste nosso encontro, a razão por que estamos aqui para estudarmos a sua santa palavra. Nós sabemos que, através da Bíblia, o Senhor conseguiu deixar um legado para que nós pudéssemos ser fiéis a Ti. Permita, Senhor, que o entendimento, que as explicações, que as dúvidas que possam ser levantadas, possam também ser entendidas, para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, através da Sua santa palavra. Perdoe os nossos erros, os nossos pecados e salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Já temos aqui... Estou aqui no meu celular acompanhando aqui, a Márcia está nos assistindo, né? Temos o Getúlio está compartilhando com todos aí esse link. Você também que está nos acompanhando, pode também pegar esse link e compartilhar nas suas redes sociais, com os amigos, parentes, para que todos nós juntos possamos aprender um pouco mais da Bíblia e da Palavra de Deus. Temos aqui a Helena também nos acompanhando, temos aqui a Márcia, o Denis Santana, a Ariana Lima também está nos assistindo. Enfim, gente, pessoal, vamos entrando, vamos participando dê o seu ok, dê o seu feliz sábado. Deixe também seu pedido de oração, caso você tenha, que também podemos orar por você no final, ok? Não esquecendo, queridos amigos e alunos, que estamos utilizando como base em nossos estudos bíblicos, o nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, ok? Então, no sábado passado nós iniciamos essa jornada com a lição número 1, que falava sobre a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos abordar o tema 2 de nosso guia de estudos bíblicos, que fala da beleza da criação divina. Aliás, relembrando aqui, tivemos muitos alunos ao longo da semana que já responderam o seu guia de estudos, já mandaram ali para a Jo, nossa secretária, né, Demilson, as respostas. Verdade. Eles já estão respondendo, estão participando. Mais uma vez eu digo, parabéns para você que está respondendo as perguntas, que está ali aprendendo, querendo aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E claro, nunca esqueça de estar junto com a sua Bíblia aí do lado, para que você possa também acompanhar nos comentários e nas respostas. Outra coisa importante, né, Jaime? Às vezes, na medida que a gente está estudando a lição ou até algum outro trecho da Bíblia, surge alguma dúvida, né? Puxa, não entendi exatamente o que Cristo quis dizer aqui na Bíblia. Então, por favor, entre em contato conosco. Vocês estão todos no grupo da classe bíblica, vocês têm o Facebook da igreja, né? Passem as dúvidas que vocês têm para nós, que nós vamos ter o maior carinho
e a vontade em responder a vocês. Com certeza. Aliás, fique apostos aí, você que talvez esteja nos acompanhando aqui nessa live e esteja perguntando, mas Jaime, Demilson, mas eu nunca vi, não sei como funciona. Deixe esse recado, eu quero um curso bíblico e nós entraremos em contato com você, enviaremos as lições para que você participe conosco nesse projeto tão especial de estudo da Palavra de Deus e unicamente de estudo da Palavra de Deus, ok? Então, queridos, vamos então iniciar fazendo uma pequena revisão do que eu e o professor Túlio falamos na última live, na lição passada, que falou um pouquinho sobre a Bíblia, né? Então, relembrando um pouquinho aqui, nós aprendemos no sábado passado que para Jesus, né, que claro faz parte da criação, para ele a fonte, a Bíblia, a palavra de Deus é a fonte da verdade, a única fonte da verdade. Porém, queridos, como nós já sabemos e nós conhecemos, muitos estudam a Bíblia, porém não compreendem, né? Tem dificuldades em entender algumas passagens, algumas histórias, e aí a forma correta então de estudar a Bíblia, o correto é um pouco aqui e um pouco ali, ou seja, você pega todo o contexto da Bíblia, das passagens, dos versos, e você consegue estudar algum determinado assunto, ok? E toda a Bíblia, como nós também comentamos na live passada, é inspirada por Deus, apesar de ter sido escrita por homens, mais de 40 homens, né? Verdade, muito bem lembrado. E homens, apesar de seus defeitos, de suas dificuldades, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, apesar dos defeitos que eles tinham, eles foram usados por Deus para deixar as palavras que até hoje nos animam, nos transformam em novas pessoas, né? E um detalhe muito importante nós falamos também, inclusive até chegou umas perguntas em nossa live passada, que não podemos nem acrescentar e nem tirar nada daquilo que está escrito, ok? Porque senão vai ser a Bíblia do Jaime, a Bíblia do Demilson, a Bíblia de igreja A ou igreja B, enfim. A Bíblia tem que ser mantida da sua forma original, seus escritos originais, para que possamos realmente aprender na prática e na fonte o que Deus queria falar para nós, não é verdade? É verdade, e interessante que quem disse isso, que não poderíamos mudar nem um J, nem um tio da Bíblia, foi Jesus. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, foi questionado, mas o senhor veio aqui para mudar as regras e mudar a lei? Ele disse, não, eu vim para confirmar tudo que está escrito na Bíblia. Então nós temos a segurança, nós temos a certeza de que Jesus manteve tudo isso que nós temos ao nosso alcance hoje, porque nós sabemos que a Bíblia tal qual ela né? Esta Bíblia que nós usamos para o estudo, que é a Bíblia que todos usam, várias religiões usam diferentes, e nós não estamos aqui para defender a religião A ou a religião B, nós estamos aqui para entender a palavra de Deus. Todos eles sabem que o que está escrito ali foi originado através da inspiração bíblica. Muito bem, muito bem. Enquanto isso, nós temos aqui mais pessoas entrando, dando o ok, né? Fala, desculpe te interromper. Eu queria dizer o seguinte, que eu estou muito feliz aqui, muito surpreso, porque aqui no grupo assistindo tem uma amiga nossa, lá do Rio de Janeiro, a Celina. Eu queria mandar um abraço para a Celina, é uma amiga querida que está aqui. Tem uma prima minha lá do norte do Paraná, a Valdinha Mello, também está assistindo o nosso programa, né? E tem aqui tantas outras pessoas, tem o Cleiton, tem o Gessi, tem Dene Santana, Eunice Baclano, tantas pessoas que estão aqui junto conosco estudando a palavra de Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito legal, gente. Vocês aí que estão acompanhando em todo o Brasil, não esqueça de dar seu like aí, dar seu ok e compartilhar então essa live com outras pessoas que precisam aprender um pouco mais da Bíblia. Bom, gente, nós fizemos aqui uma introdução rápida do que nós falamos no sábado passado, no passado sobre a Bíblia. Então vamos adentrar então no assunto então sobre a beleza da criação divina, tema 2 aqui de nosso estudo da classe bíblica. Porém, vamos aqui bater um papo, conversar um pouquinho com o professor Demilson, com vocês também, sobre por que é importante estudarmos sobre a criação, né? Eu acredito, Demilson, que é um tema que ainda está em alta, ainda mais em alta em nossos dias, diante de uma pandemia, diante que nós encontramos cientistas, filósofos, diversos
há diversas pessoas aí da sociedade comentando sobre isso, e aí se mistura um pouco de crendices, mistura-se um pouco aí de fé, mistura-se um pouco de ciência, e aí entra também a questão do evolucionismo. Eu acho que é um tema muito relevante para os nossos dias, nós conversarmos com isso e entender o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre a questão da criação. Mas, para começarmos aqui a nossa discussão, a nossa classe, é bom introduzirmos assim, o que será que está sendo mais relevante em nossos dias? A questão do criacionismo, ou seja, daquilo que a Bíblia fala, de onde surgiu tudo, de onde apareceu tudo, ou a questão do evolucionismo, que fala que surgimos aí de uma grande explosão, o famoso Big Bang, e aí a partir daí surgiu a vida, os homens, os animais, as plantas e tudo que nós conhecemos hoje. Denilson, qual é a sua opinião, campeão da Bíblia em relação a isso, e como nós podemos entender claramente esse assunto? Olha, queridos, a gente percebe, né, a importância de termos estudado sobre a veracidade da Bíblia na lição primeira, na semana passada, porque a Bíblia é a base de tudo. Essa questão da ciência, essa questão da evolução, essa questão da criação é uma coisa que sempre está em evidência, através da mídia, através dos estudos, de teses científicas que são desenvolvidas, e realmente é um assunto que incomoda todos nós. Nós pensamos, puxa vida, o que é a verdade? Foi a criação feita através de Deus, nos 7 dias, que nós vamos estudar de forma um pouquinho mais detalhada já, não é, Jaime? Ou é a evolução? Então, eu ouvi outro dia um orador famoso, dizendo o seguinte: alguns falam na explosão, que o Jaime mencionou, do Big Bang. Explosão não traz vida, explosão traz morte. Nós estamos falando aqui de vida, nós queremos vida. Então, eu gostaria de ler com vocês, para que isso ajude o nosso entendimento, Hebreus 13, você pode me ajudar, Jaime? Sim, vamos lá. Hebreus 13, versículo 1. Porque se nós dissermos para vocês, na semana passada, estudamos e chegamos à conclusão em conjunto, que toda a verdade vem da Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz, lá em Hebreus 13, versículo 1, sobre a questão da criação, não só da terra, mas de todo o universo. 13, 1. Eu acho que é 11, Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu posso ter feito. Isso. Hebreus 11, capítulo 11, verso 3. Desculpa, gente, Hebreus 11, verso 3. Isso, eu inverti. então, vamos lá. Gente, estamos ao vivo, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, a Bíblia, você também que a sua Bíblia pode abrir aí, está escrito assim, Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Realmente, Edmilson, que passagem esclarecedora é essa? Não é muito forte essa passagem, Jaime? Dizendo que realmente a criação do universo foi feita através do poder de Deus. Porque as coisas surgirem do nada é uma coisa que não faz nenhum sentido. Tem que ter alguma força maior por trás de tudo isso que nós temos aqui. Vocês imaginam que se o mundo ele tivesse alguns graus a mais de temperatura ou alguns graus a menos de temperatura, simplesmente nós não teríamos condições de existir. Então a criação de Deus, ela foi perfeita, ela foi feita de forma a atender às necessidades do ser humano. E nós vamos ver que é uma realização de Deus de ter pego um planeta que estava desaparecido, estava em trevas, e transformar esse planeta no que é hoje o planeta Terra. Muito bem. Outra coisa que é importante, Denilson, também nós pontuarmos aqui, outra influência que é muito forte também no nosso meio é a famosa teoria de Charles Darwin, sobre a teoria da evolução das espécies.
E muitas pessoas têm a tendência de confundir essa teoria como ciência. Mas nós sabemos que, assim como a teoria de Charles Darwin e assim também como a criação baseada na Bíblia, ambas não são provadas pela ciência. Tudo que precisa ter ciência no meio, ela precisa ser provada e testada. Se ela não for provada nem testada, os cientistas não conseguem chegar à unanimidade, à veracidade daquilo realmente aconteceu. E aí o que acontece? Muitas pessoas pegam essa teoria de Charles Darwin, né? Aliás, nós aprendemos isso no ensino médio, né, nas escolas, de que surgimos dos macacos, que surgimos aí de amebas, de micro-organismos que foram crescendo, foram se desenvolvendo. Isso também, Edmilson, se nós pararmos para pensar, você também precisa ter fé para acreditar nisso. Da mesma forma que eu preciso ter fé para acreditar no relato bíblico, eu também preciso ter uma certa fé para acreditar nessa teoria. E aí fica a seguinte questão: em que nós devemos acreditar ou confiar? Na teoria do evolucionismo baseada no Charles Darwin, aliás, muitos pegam alguns textos, alguns contextos do que ele falou e aumentam, replicam, até supervalorizam aquilo que ele escreveu, ou na Bíblia, a palavra de Deus? Olha, Jaime, muito oportuno e muito interessante essa sua observação sobre a questão do Charles Darwin. Nós sabemos que o Charles Darwin fez parte de uma caravana que estava viajando pelo mundo num navio, né, e se depararam com uma situação diferente ali nas Ilhas Galápagos, né, que fazem parte do território do Equador, do país hoje Equador, e ele então ficou muito impressionado com alguns animais que ele viu ali, que só existem naquele lugar, né? Tartarugas, lagartos, enfim, algumas espécies que até hoje nós quando temos oportunidade de ver em algum programa de televisão, nós percebemos que são animais assim quase que pré-históricos, né? E tão diferentes, com características tão difíceis de serem encontradas. Darwin, obviamente, fez as suas análises, né? Nós não podemos deixar de respeitar o trabalho que Charles Darwin fez, mas eu tenho a impressão, né? Não sou um cientista, mas tenho a impressão que faltou tempo para que ele mesmo tivesse a oportunidade de entender tudo aquilo que ele estava estudando, porque os estudos dele não foram concluídos. Ele não teve oportunidade ao longo da sua vida de concluir todos os estudos. Então, muitas elucubrações foram feitas por homens, por cientistas, por estudiosos sobre a questão do que ele descobriu. Mas, como nós temos a Bíblia, temos fé de que a Bíblia é efetivamente inspirada por Deus, como foi dito aqui no começo, escrita por homens, mas através de palavras fornecidas por Deus, nós não podemos titubear em ter dúvidas de que realmente o processo da criação foi um processo divino. E é interessante que não só Deus Pai, mas Jesus esteve diretamente envolvido no processo da criação da terra. Nós vamos ver que foi tudo muito organizado, não foi por acaso, não foi uma explosão que deu vazão a tudo isso. Deus planejou dia após dia. Mas ele podia ter criado tudo de uma vez só? Podia. Ele podia ter falado simplesmente agora e tudo teria sido feito. Não, ele foi criando etapa por etapa, dia após dia, para que nós pudéssemos estar entendendo a riqueza da organização de Deus e o propósito. A criação foi num crescendo, né? Ela chegou num clímax na criação do ser humano, e depois Deus ainda deu um presente para esse ser humano, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Muito bem, Denilson. E se formos um pouquinho mais fundo nesse assunto, é só olharmos alguns princípios que nós conhecemos, algumas leis aí para que nós possamos sobreviver. Por exemplo, Denilson e demais alunos, o princípio de Lavoisier. Lavoisier, ele deixou bem claro na frase que até hoje é muito falada e muito discutida. Ele disse assim: a vida provém de vida. Eu não consigo pegar nada inanimado
e transformar em água animada. Eu não consigo pegar nada, eu, homem, pegar uma coisa que não tenha vida e dar vida. Eu não tenho esse poder. Nenhum homem nesse mundo, por mais cientista, por mais que tenha estudado, tem essa capacidade. O único que tem essa capacidade é Deus. Deus que criou, Ele que fez e pediu para que existisse, existiu, né? Porém, os evolucionistas, eles chegam com essa ideia, olha, tudo surgiu do nada, era sem vida e começou a ter vida. Outro princípio, outra lei também que nós conhecemos muito, que é a segunda lei da termodinâmica, nós chamamos de entropia. Eu trabalho um pouco com refrigeração, então vira e mexe eu vivo ouvindo esse conceito. Qual é o conceito da entropia, queridos alunos, amigos? Todas as coisas, elas tendem de ser complexas para simples. Aquilo que é novo começa com o tempo a se degradar e a ficar velho. Então, por exemplo, vocês já viram, por exemplo, algum carro, por exemplo, você comprou um carro e a cada dia que passa esse carro fica mais novo? Cada dia que passa os pneus ficam mais novos, a pintura fica cada vez mais brilhante, o combustível nunca acaba? Eu nunca vi isso, entendeu? Você já viu? Não existe. Se alguém souber, que nos avise. Então, queridos, e nós também, olha, eu estou começando a ficar cabelo branco aqui também, inclusive, né? Na minha tenra idade. Porém, a gente percebe que o mundo, e aliás, tudo que existe nesse mundo devido ao pecado, vamos falar nisso no próximo estudo, começa a entrar no processo de degradação e não de renovação. Então, se nós crescêssemos realmente, que a evolução seria algo realmente fato, verídico, eu estaria cada dia mais novo, ou estaria crescendo, ou desenvolvendo uma tal capacidade que eu jamais ficaria velho, jamais ficaria desgastado, enfim. Então, gente, a partir desses conceitos, a gente começa a chegar a algumas conclusões aqui, de que entre eu ter fé no evolucionismo e ter fé na Bíblia, eu prefiro ter fé na Bíblia. Jaime, concordo com você, porque dentro da sua linha de raciocínio aí que você está apresentando para todos nós, se nós analisarmos quantas tentativas, né, a raça humana ao longo da história já teve de tentar dar vida ou a uma pessoa ou a um animal. Né? Muitos de nós temos animais de estimação hoje em casa, cada dia cresce mais. Alguns têm peixes, outros têm gatos, outros têm cachorros e assim por diante. Quando um bichinho desse vai embora, é um sofrimento. Nós daríamos tudo para que aquele bichinho pudesse continuar vivo conosco, né? Quanto mais um ser humano perder um pai, perder uma mãe, né? Muitos de nós, a maioria já passou por isso, né? Sabe quanto é doloroso. Se nós tivéssemos esse poder de dar vida, mas como foi dito, esse poder só pertence a Deus. E existem histórias na Bíblia que nós vamos estudar ao longo desta série que nós estamos estudando, de Jesus, o Filho de Deus, dando vida a pessoas aqui na terra, depois que elas tinham morrido. Amigo dele que morreu, Lázaro, ele ressuscitou a Lázaro. Ressuscitou outras pessoas e nós vamos estudar isso na Bíblia. Então, a condição de dar vida a qualquer ser vivente, ela pertence única e exclusivamente a Deus. Muito bem, Denilson. Obrigado pelos comentários. Então, vamos entrar aqui nas perguntas de nosso guia de estudos, e aí a gente vai desenvolvendo um pouco mais esse tema tão importante da criação divina, ok? Jaime, me permite novamente claro. Aqui, o nosso professor Túlio está aqui assistindo. Túlio, muito obrigado. Valeu, Túlio. Alguns amigos aqui, a Thelma, o Davi Roquete, a Maria Cecília Molatlete, o Cleiton aqui está sempre colocando algumas observações, a Marta Guimarães. Muito obrigado, Zilda Liberato, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, no interesse de aprofundar o conhecimento da Bíblia. Muito bem, até a Selene Oliveira aqui fez um comentário aqui na nossa live, dizendo, olha gente, é um assunto bem interessante, tem gente que acredita até em alienígenas.
E é fato mesmo, muita gente acredita em OVNIs, acreditam em seres de outros planetas. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, né? A Bíblia comenta que nós não somos o único planeta habitável, né? Que existem outros planetas com outros filhos de Deus espalhados nesse universo que nós não conhecemos. Somos um pequeno grão de areia, né? A Bíblia comenta isso, mas claro, não da forma como as pessoas imaginam em suas mentes, sendo aqueles alienígenas, aqueles bichos esquisitos, em naves interplanetárias e tudo mais. É uma coisa um pouco diferente, mas que não temos o conhecimento, e a Bíblia também nos dá muita informação sobre isso, mas que tem. Essas características aí alienígenas, né? Isso é coisa para filmes de Hollywood, né? Porque nós sabemos que Deus, quando cria qualquer ser, Ele cria esse ser lindo, maravilhoso e perfeito. Muito bem. Então, queridos, nós vamos aqui às perguntas, e vamos aqui então abordar a pergunta 1 do nosso guia de estudos. Você que tiver com seu guia de estudos aí, pode acompanhar. Você que também pode estar sendo projetado aqui, você também pode nos acompanhar. A pergunta do nosso guia de estudos, ela é interessante. Fala assim: como era a Terra antes de ser criada? E essa resposta está na Bíblia, obviamente. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, está ali em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. O verso 2 aqui. Então, vou ler aqui para vocês. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Interessante, Edemilson, esse é o segundo verso, né, da Bíblia, e ela já fala que a terra estava sem forma e vazia. O que será que a Bíblia quer dizer, Edemilson, quando ela fala dessa forma, estava sem forma e vazia? Será que a terra já existia, Edemilson, de acordo com o relato bíblico? É muito interessante a sua observação, Jaime. Nós temos, esse aí é o segundo verso da Bíblia. O primeiro verso diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O universo, tal qual nós conhecemos, com milhões e milhares de estrelas, com toda essa amplitude, essa infinitude de distâncias entre si, ele existia desde sempre. Nós sabemos que esse universo já existia. O que existia dentro desse universo todo, este local que nós chamamos hoje de planeta Terra, esse planeta Terra já existia. Ele estava sem forma e vazio, como acabamos de ler. Ele não tinha a configuração que existiu depois da criação, que nós vamos ver etapa a etapa. Então, quando nós estamos estudando o primeiro e o segundo livro de Gênesis, livro escrito por Moisés, que recebeu inspiração divina de Deus para escrever este livro e nos contar a história da criação. Porque quando essas coisas aconteceram, não existia nenhum ser que pudesse relatar isso. Então, chegaram para Moisés, através da inspiração divina, através de Deus, para que ele pudesse escrever de que forma tinha acontecido a criação. Então, quando nós falamos sobre este momento, nós estamos falando sobre o planeta que hoje chamamos de planeta Terra, que era uma estrela sem luz, uma estrela sem vida, simplesmente perdida no meio do universo. Muito bem, muito bem. Então, nós podemos aqui responder então a pergunta 1, né, que a Terra então era sem forma, compreendam aí, e vazia. Ou seja, e aqui também o mesmo verso também diz, Demilson, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a Terra então era, como vocês muito falar, uma estrela, um estado aquoso, estava ali paradinha, exatamente, aguardando a intervenção divina para que ali houvesse vida. Muito interessante isso. E Deus quis então criar um planeta completamente novo, completamente diferente, feito com as próprias mãos de Deus, o melhor que ele poderia fazer. Que coisa maravilhosa. Então, vamos aprofundar então um pouco mais sobre esse assunto na pergunta 2. Né? Na pergunta 2, como foi então formado esse universo?
Então nós já demos algumas dicas aqui, demos algumas preliminares, mas vamos ler a passagem em si. Então nós lemos em Hebreus 11:3, aliás nós já lemos esse verso aqui em nossa live, foi uma introdução, né, Denilson? É verdade. E vamos complementar então com Salmos capítulo 33, versos 6 e 9. Então vamos ler aqui, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. E então, complementando aqui, então olha só que interessante esse verso, salmista Davi ali deixando claro que, Denilson, então quer dizer que Deus falou e tudo passou a existir, de acordo com esse verso de Salmos? Maravilhosamente sim. Deus, e aí o salmista Davi, né, usando, porque os salmos, vocês vão estudar também, os salmos eram cânticos, né, eles eram escritos com características poéticas, e depois eles se transformavam em cânticos de louvor a Deus. Ele foi muito feliz em dizer, né, que saiu da boca de Deus e tudo se formou. Deus tudo pode, Deus pode transformar qualquer coisa, não precisa nem um segundo é tempo demais para Deus, Ele pode fazer tudo. Então, caprichosamente, dando o seu melhor, Deus estava criando esta terra. Muito bem, então nós percebemos aqui, queridos amigos e alunos, de que Deus é o soberano da criação. Sem Deus, nada que existe hoje que você possa imaginar em sua mente passou a existir sem a presença, sem a vontade de Deus. Então, respondendo a pergunta 2 aqui, né, mediante a palavra de Deus, Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Que palavra poderosa é essa, né? Muito poderosa. E nós podemos dizer o seguinte: todas as outras coisas que existem na Terra, que não foram diretamente criadas por Deus, vamos pegar aqui por um exemplo muito simples, um automóvel. Nós podemos dizer que indiretamente foi Deus que criou aquele automóvel. Por quê? Porque Ele criou o ser humano, Ele deu inteligência ao ser humano, para que o ser humano pudesse utilizar essa inteligência em seu próprio benefício. É claro que tem alguns seres humanos, nós sabemos infelizmente, que utilizam o seu conhecimento para o mal. Mas vamos pensar nas coisas boas, nas coisas positivas. Então, quantas coisas, um avião que voa, né? A internet que hoje nos possibilita estarmos conversando, tudo isso foi feito através da inteligência do ser humano este criado por Deus. Muito bem, muito bem. Enquanto isso, filhos, nós temos mais pessoas aqui acompanhando a nossa live. Temos aqui a Selma Araújo, feliz sábado para você, Selma, a Paula Matos, o Vivaldo Barbosa, boa tarde, Vivaldo. Temos aqui a Dirce, dizendo que as reuniões são ótimas, esse propósito mesmo, né, que a reunião tem um propósito. Boa tarde, Dirce. É muito importante os seus comentários. Todo mundo aqui, Fábio e Graton também vão se acompanhando. Fábio, um abraço para você. Nós estamos aqui então acompanhando essa live e o assunto é interessante, né? Mas vamos continuar aqui, temos muito mais o que comentar, né? Na pergunta 3, então, nos faz aqui uma indagação interessante. Essa é muito bacana, né? Edmilson, vamos lá. Quem participou do ato da criação? Será que Deus participou sozinho? Ele mesmo tomou as rédeas de tudo? Ou será que teve mais alguém que participou? Vamos responder pela Bíblia antes? Vamos responder pela Bíblia, então, claro. Vamos lá. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, o que está escrito ali, Denilson? Então, nós até estamos revisando esse texto que nós já falamos no início, mas ele é muito importante. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso, e em João capítulo 1, versos 1 a 3, ali nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, aqui nós podemos encontrar aqui pelo menos no mínimo três personagens importantes nesses dois relatos, tanto em Gênesis como em João. Quais são eles? O que nós podemos explicar aqui? Você me permite trocar a palavra verbo por Jesus? Sim, claro. Então nós leríamos assim: no princípio era Jesus.
E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, dentro da pergunta que o Jaime fez, nós já temos aí claramente dois elementos, né, que participaram ativamente da criação: Deus e Jesus. Não é isso, Jaime? Exato. Precisamos achar o terceiro. E onde conta o terceiro? Nós encontramos o terceiro na referência que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, né? Ali diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós encontramos aqui então a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, não é, queridos? Nós termos a Trindade diretamente envolvida na criação deste mundo. Verdade. Então, respondendo a pergunta aqui, preenchendo as lacunas aqui, no princípio criou Deus, então, os céus e a terra, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus, no caso, Jesus Cristo. Ok? Então, perfeito. Encontramos, então, esses três participando diretamente no processo da criação. Mas vamos ficar por aqui? Não vamos ficar por aqui. Temos muito mais a acrescentar. E agora vamos entrar no detalhe, né, do processo da criação. De acordo com Gênesis no capítulo 1 ali, nós vamos dividir em etapas, correto? E vamos identificar, queridos alunos e amigos, o que Deus criou a cada dia. Cada dia dessa semana maravilhosa instituída por Deus, o que Ele criou, o que Ele fez, e vamos entrar em alguns desses detalhes. Então você está com sua Bíblia aí, você pode pegar a sua Bíblia, abrir em Gênesis capítulo 1, nós vamos agora entender o que Deus fez a cada dia. Então, para começarmos, nós vamos agora ler e entender os versos 3 a 5 ali de Gênesis 1, entender o que Deus criou a cada dia. Eu creio que... Diga, pode falar. Não vamos nos esquecer então, que nós já vimos até agora, que a terra era sem forma e vazia. Bem lembrado. Então não tínhamos nada. Verdade. Então vamos ver de que forma foi o planejamento e a execução de Deus para que este mundo fosse criado. Muito bem, muito bem. Então, primeiro dia nós encontramos aí nos versos 3 a 5, Gênesis capítulo 1. Diz assim lá: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Gente, esse verso eu acho muito esclarecedor e ao mesmo tempo desafiador. Sabe por quê? Algumas pessoas tentam chegar num bom senso. Jamil, eu não acredito tanto na criação, mas eu acredito um pouquinho na evolução. Eu acho que essa semana foi uma semana que durou milhares de anos, milhões de anos, para que isso acontecesse. Será que a gente pode chegar a esse tipo de conclusão? Não. Nós podemos claramente entender que esse processo, quando fala ali tarde e manhã do primeiro dia, nós estamos falando de um dia literal nosso, 24 horas. Então foi neste momento que Deus criou o dia, tal qual nós conhecemos com a luz do sol, e a noite, tal qual conhecemos com a luz da lua. Claro que neste momento não existiam esses seres celestiais que nós vamos ver em que momento eles apareceram. Mas o dia foi exatamente um dia de 24 horas. Muito bem, muito bem. E aliás, muitas pessoas até se questionam, mas Jaime, se Deus criou, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Sim. Ali nos próximos dias a lua, o sol e as estrelas, por que a luz já aparece logo no primeiro dia, né? E há algumas hipóteses, né? Alguns comentaristas bíblicos falam sobre isso. O primeiro deles é que falam que essa luz seria a própria luz de Deus, assim como nós encontramos em Apocalipse, que ali na Canaã celestial, em Nova Jerusalém, não haverá nem sol nem lua, porque Deus será ali a luz, Ele que vai iluminar a cidade. Alguns comentaristas bíblicos dizem que essa luz é a própria luz de Deus. Outros dizem que talvez o sol e a luz estivessem já ali quietinhos, né, criados, mas escondidos devido a não ter separado ainda as águas de debaixo e as águas de cima dos céus,
E aí, no quarto dia, realmente, eles tomaram a sua forma e tomaram ali a sua presença, a sua participação. Mas assim, tudo isso, queridos, são hipóteses, a Bíblia não fala sobre isso, então não podemos ficar aqui num achismo, temos que nos basear unicamente no texto da palavra de Deus. Perfeito, naquilo que a gente tem segurança para afirmar, né? Muito bem. Eu queria só fazer uma rápida comparação, Jaime. Quando nós chegamos em casa, que é noite, a primeira coisa que a gente faz quando abre a porta é acender a luz, né? Então a luz, ela tem um significado muito especial, ela entra em primeiro lugar. Aquilo que nós falamos, a organização, o planejamento, o cuidado que Deus teve. Então, aquele planeta que estava em trevas, a primeira coisa que ele fez foi dar luz para o planeta. Primeiro dia da criação. Muito bem. Então, respondendo a pergunta ao primeiro dia aí no nosso guia de estudos, então, Deus fez separação entre o dia e a noite. Esse basicamente foi o que Deus fez no primeiro dia, como muito bem o professor Jimmy explicou. Um dia literal de 24 horas, o termo hebraico aqui é Yom, ou seja, um dia de 24 horas. Não podemos pegar esse termo dia e colocar no mesmo contexto dentro do livro de Daniel, Apocalipse, por exemplo, que se refere a dias referente a anos. Então temos que tomar essa cautela, esse cuidado para não confundirmos as coisas e tratar a semana como se fosse milhares e milhares de anos. Ok? Muito bem. O segundo dia, então, vamos ver o que Deus criou, então, os versos 6 ao verso 8. Então vamos lá. Pode ler para a gente, Deus? Claro. Beleza? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Muito bem, então, e complementando, ele chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, queridos, o que Deus criou então no segundo dia? Então, podemos ver aqui que Deus ele já começou a moldar, a adaptar aquelas condições para que houvesse vida na terra. Então, o que ele fez basicamente? Ele pegou ali, criou o que nós conhecemos hoje como uma atmosfera. Né? Exatamente, conhecemos como uma atmosfera, que é essa calota acima da Terra e que nos separa do espaço sideral. Muito bem. E se eu sair dessa camada, dessa bolha gigante, o que acontece? Simplesmente eu paro de respirar, né? Porque você já pegou um espelho, pessoal, já fez assim, ó. Você percebe que saem pequenas gotículas que ficam ali impregnadas nesse espelho? São as pequenas gotas de água, né, dessa atmosfera, desse céu, onde você e eu respiramos. Então, é por esse motivo que surgiu então as nuvens, né, o início das nuvens, onde veio a chuva e todo esse processo que até hoje nos sustenta, nos alimenta, né, e nos faz sobreviver. Interessante, né? Como Deus é inteligente, como Deus é soberano e sábio em fazer as coisas nos seus mínimos detalhes. Verdade. Muito bem, gente. Então esse foi o segundo dia aí da criação. Você aí que está acompanhando nossa live pode comentar, dar seu feliz sábado, fazer sua pergunta, talvez. Fiquem à vontade, estamos sendo bem detalhistas aqui para que todos possamos chegar aqui num único consenso. O terceiro dia, então, nós encontramos os versos 9 a 12 do capítulo 1 de Gênesis. Está escrito ali, então: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então, o verso 12 complementa: então a terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Nossa, Deus trabalhou um pouquinho mais aqui, né, Denilson? O terceiro dia já foi puxado, né? Mas graças a Deus tudo funcionou perfeitamente.
E interessante, né, Demilson, esse terceiro dia. A gente percebe, né, aliás, esse é um dado científico e todo mundo pode comprovar isso, que a Terra é 70% coberta de água, né? Feita por água, né? Exatamente, 70%. E Deus teve ali a sabedoria e inteligência de separar uma parte seca e ele estruturasse, como se fosse uma placa única, né? E ali chamou essa porção seca, chamou terra. Então a gente começa a perceber aqui que Deus queria que não somente nós vivêssemos somente sobre a água ou sobre as águas, mas tivesse um local seco para pisar, né? E interessante que também nesse mesmo dia Deus também começou a criar as plantas. A gente percebe aqui no contexto bíblico que Deus basicamente criou 3 categorias de plantas, que são as relvas, né? São as plantinhas ali de chão mesmo, que cresce ali até uma rasteira, né? Que até um certo ponto ali. As ervas com sementes, ou seja, as hortaliças, né, as leguminosas, que tem os sementes também dentro delas, e as árvores frutíferas com sementes. Interessante isso, que Deus, além de criar o fruto, Ele já criou a forma daquele fruto se reproduzir, com a semente. Então a gente percebe também no contexto do verso ali também fala, que eles eram diferentes, ou seja, segundo a sua espécie, ou seja, Deus criou todas as formas e tipos diferentes de frutos, legumes e verduras para que o homem e os animais pudessem alimentar deles. E interessante, Jaime, é que essas plantas todas, vamos chamar de plantas, né? Elas foram distribuídas de forma equilibrada em toda a terra, né? Algumas só existiam num local, outras existiam em outros locais. Claro que hoje, com a globalização, você tem mamão em qualquer lugar do mundo, você tem café em qualquer lugar do mundo, mas quando Deus criou o mundo, Ele separou de uma forma organizada ao redor do globo aonde essas plantas estariam. Muito bem, muito bem. Bom, gente, vamos então para o quarto dia. Temos bastante coisa para comentar ainda aqui, dos versos 13 ao 19 ali de Gênesis capítulo 1. Ali vamos ver o que Deus criou então ali nesse novo dia. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus também os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então, e aqui também o verso termina dizendo: Ele os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, Demilson, o que Deus criou então no quarto dia? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Muito bem. É interessante notarmos uma coisa nesses textos que você leu, que ali o profeta Moisés, ele não menciona o sol e a lua. Por quê? Porque quando Moisés escreveu este livro, já existiam adorações feitas por povos diversos do sol e da lua. Então, para que não houvesse confusão na cabeça das pessoas, ele menciona o astro maior para o dia e o astro menor para a noite, né? No sentido de não dar valorização para que estes seres celestiais fossem adorados. E mesmo assim continuam sendo adorados, não é verdade? Até hoje, a gente sabe que o sol é o ente, ou digamos, é o ser mais adorado até hoje por todas as raças que existiram na face da terra. Muito bem, muito bem. Então, a gente percebe então, queridos, que nós somos criaturas. Tudo isso aqui é criatura. E realmente tudo vem do Criador. E nós devemos adorar unicamente o Criador. Ok? Vamos então para o quinto dia, então. Jaime, só gostaria de agradecer também aqui, apareceram outras presenças, o Gilberto Toledo, a Hilda Braga, e todos os demais que estão aí conosco, né? Estamos agradecendo aí a presença. Ciro, também você está acompanhando aqui, seja bem-vindo, hein, Ciro Marqueto?
Seja muito bem-vindo em nossa live. Deus te abençoe. Muito bem, gente. Então, no quinto dia, vamos estudar aqui, que fala o quinto dia. Diz assim, está em Gênesis, no verso 20, capítulo 1, verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, Demilson, que Deus criou então no quinto dia os animais marinhos, aves e peixes. Uma tacada só, né? Uma tacada só. Imagine o nosso planeta começando a ter sons, não é? Sons dos animais, buscando os seus parceiros, buscando os seus alimentos. Que maravilha! A baleia foi criada nesse dia, né? Que coisa fantástica, né? Já povoando os céus e povoando as águas, tanto dos mares como dos rios. Muito bem, interessante que a baleia, como você muito bem citou, né? É um enorme animal marinho. Muito grande, é o maior animal que existe. Aliás, exatamente. E do nada Deus falou e existiu, ou seja, não teve processo para que desenvolvesse, crescesse, chegasse àquele tamanho que nós conhecemos. E esse verso também, Edmilson, nos tira até uma dúvida, um ditado muito famoso: o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Esse verso responde. Ele já responde, né? Vem primeiro, então? Com certeza a galinha. A galinha, depois que viesse o ovo. Então, aí mais um ditado aí quebrado aí pela palavra de Deus. Muito bem, gente. Um pouco para descontrair. Sexto dia, então, vamos ler aqui os versos do versos 26, 24 e 26 e o verso 31. Esse dia foi muito importante também. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, no verso 26, façamos o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Interessante, Demilson, que esses versos aqui já nos trazem algumas coisas até mais interessantes. Deus aqui agora começa a criar animais que possam habitar na terra seca que Ele criou. Exato. Né? E a gente percebe aqui que Ele começa então criando animais em três grupos principais. Ou seja, os animais selvagens, os animais que não conseguiriam viver perto do homem ou perto de outros animais, os animais domésticos que conseguem viver em harmonia tanto com o homem como outros animais, e os répteis em suas diversas variedades. E a gente percebe aqui que nesse sexto dia, aliás, todos os dias aparece a palavra bom. Foi tudo e era bom, e no sexto dia aparece o muito bom. Por que será que aparece no sexto dia o muito bom, Demilson? Bom, primeiro eu acho que Deus não precisa, mas Ele tinha um controle rigoroso de qualidade, né? Ele então, quando terminava a ação do dia da criação, ele via foi bom. Quando ele fala muito bom aqui, eu tenho a convicção que é por causa da criação da raça humana, do ser humano, da criação de Adão e de Eva. Porque efetivamente, nesse momento, ele criou aqueles seres que eram, a palavra que ele usa não é semelhantes, eram, como diz no verso, façamos o homem conforme a a nossa semelhança. imagem e semelhança, né? Mas nós temos que entender aqui que essa semelhança não é pura e simplesmente a semelhança física, é uma semelhança também
da forma da pessoa ser, da forma dela agir, da forma dela pensar, da forma dela ter o livre-arbítrio, dela poder agir da maneira que ela quer decidir as coisas, sejam para o bem ou para o mal. Então, este muito bom dele foi que ele se realizou na criação da presença do ser humano. Muito bem, muito bem. Eu acho que está bem comentado, mas não acabou ainda, né? Então nós vemos aqui no sexto dia que Deus criou os animais terrestres e o ser humano. Porém, tem mais um dia ainda, o sétimo dia. O que Deus criou no sétimo dia? Vamos ver? Gênesis 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram criados os céus e a terra e tudo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, ele ainda falou mais, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Demilson, como isso? Deus precisa descansar? Será que Deus se esgotou, Demilson? Ele se esgotou de tantas coisas que ele criou? Não creio nisso, não creio sinceramente. Deus criou esse dia principalmente para o descanso do homem. O homem, nós temos uma vida atribulada neste mundo, né? Vamos de domingo a sexta-feira com as nossas atividades, sejam elas em casa, sejam elas profissionais, sejam elas esportivas, sejam elas de estudo. Nós temos atividades que tomam muito nosso tempo. Claro que neste momento que estamos vivendo é um pouquinho diferente, mas logo tudo isso vai passar. Mas no sétimo dia é um dia especial, que Deus criou para descanso do homem, para memorial da sua criação e para mostrar que tudo aquilo que ele tinha feito tinha sido da melhor forma possível. Muito bem, muito bem. Então, aliás, nós teremos um estudo especial somente sobre esse dia, correto? Nós vamos abordar isso um pouquinho mais à frente, então não vamos entrar em detalhes hoje, ok? Mas vamos seguindo aqui e temos bastante tempo ainda. Tempo não, temos um tempo mais, acabou. Temos 3 minutos, mas temos assunto a ser discutido aqui. São de pergunta 5 ainda, que fala aqui como foi a criação do homem e da mulher. A gente não pode deixar passar tudo isso, né, Demilson? Não, mas até pela importância do que significa. Com certeza. Então, nós vamos aqui ler aqui Gênesis capítulo 2, verso 7, dizendo como foi a criação do homem. Diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, vamos dar um stop rapidinho aqui. Então, Demilson, Deus então, diferentemente dos demais dias da criação, com os animais, com as aves em geral, Deus então não falou e não passou a existir. Ele fez um processo um pouquinho diferente, então. Sim. Nós podemos entender aí que nós temos um aspecto físico, que foi a formatação do ser humano através do barro que o próprio Deus criou, e depois o fôlego de vida, que é a alma da pessoa, né? Diferentemente do que ele fez com todos os outros seres viventes, tanto os vegetais como os animais, que simplesmente ele criou e eles passaram a existir. Muito bem, muito bem. Então, essa foi a criação do homem. E da mulher, como é que foi? Então, Gênesis 2,18 fala um pouquinho aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, no verso 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varou, porquanto do farão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-os os dois uma só carne. Demilson? É de respirarmos profundamente, né? A maravilha da criação de Deus, né? Percebendo que Adão estava só,
e vendo a necessidade que ele tinha de uma companheira, do próprio Adão ele criou essa companheira. Que maravilha, que coisa fantástica. Mas notem que foi criado o homem e foi criada a mulher. Ali estava caracterizada uma família. Foi esta forma que Deus determinou que o ser humano deveria conviver na terra. Homens e mulheres. E vivendo homem com mulher, formando efetivamente um casal. O interessante aqui também, Demilson, é que Deus não tirou talvez uma parte do crânio do homem para que a mulher talvez o dominasse, ou talvez o pé, o osso do dedão, para que ela fosse dominada, né? Fosse dominada, e criou da costela, ou seja, uma parceria, uma igualdade. Uma igualdade. Eu achei isso muito interessante. E esse verso, inclusive nós lemos agora ultimamente, né, o finalzinho desse verso, até comenta aqui, né, de que por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, mas peraí, Adão e Eva não tinha pai e mãe, não é? Interessante isso. Mas só eles que não tinham, né? É verdade. A partir dali todos passaram a ter. Exatamente. Então já deixava o princípio muito bem comentado no início de que Deus valoriza a família. Deus valoriza o pai, a mãe, os filhos. Família é uma bênção de Deus. Sem dúvida. Com certeza. Então, respondendo a pergunta aqui, homem criado do pó da terra e mulher criada da costela de Adão, ok? Mas não acabou, tem mais duas perguntas aqui para encerrarmos nossa live, ok? Eu sei que o tempo já está aí se esgotando. O tempo estourou, mas vamos rapidinho aqui com as duas últimas que faltam. Vamos lá. Então, que presente então o primeiro casal recebeu então de Deus? Aí recebeu muitos presentes, mas a Bíblia reforça um deles. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então tomou o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Demilson, o presente, um grande presente, um maravilhoso presente que Adão e Eva receberam de Deus, Jardim do Éden. O jardim do Éden. Esse jardim do Éden, ele estava vazio? Claro que não, né? Mas não. Ele tinha também algumas árvores ali também, né, Demilson? Ele tinha árvores especiais, tinha árvores frutíferas, tinha aqueles 3 tipos de vegetações que nós já estudamos, mas tinha também uma árvore especial que estava ali. Uma árvore especial? Especial. Mas também tinha os rios também, né, que a Bíblia também fala, não vamos entrar aqui no assunto. Rios que passavam por lá. Qual era essa árvore, Demilson? É a árvore da ciência do bem e do mal. E além dessa árvore da ciência do bem e do mal, também tinha a árvore da vida eterna também. A árvore da vida eterna também. Muito bem. Então percebam, queridos alunos, que Deus deixou ali um jardim maravilhoso, porém com algumas condições, né? Então, algumas condições de uso do espaço. Não existe até hoje. Você vai no restaurante, você vai para um lugar especial, eles já deixam algumas regrinhas básicas para você conseguir usar aquele local. E essa já é o comentário da pergunta 7. Eu tinha uma pergunta dessa tarde, né? Quais são essas condições que Adão e Eva deveriam viver dentro desse jardim? Então ali nós vamos ver em Gênesis capítulo 2, verso 15, a seguinte frase, o seguinte verso: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Agora percebemos uma ordem de Deus aqui. Diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Nossa, Demilson, por que será que Deus deixou essa ordem para esse casal? Interessante, né? Eles podiam tudo, né? Só tinha um detalhe que foi dado uma orientação. Olha, vocês podem usufruir de tudo, desses rios, desses lagos, dessas árvores, dessas plantas, dos animais, mas tem uma árvore que vocês, se um dia mexerem com essa árvore, comerem do seu fruto, certamente vocês irão morrer. Nossa, interessante isso, porque era uma condição, Jaime, de avaliação do livre-arbítrio. Eles podiam ou não comer aquele fruto. Então quer dizer, Demilson, que Deus não criou Adão e Eva como se fossem robôs?
automáticos que tinham que de jeito obedecer nenhum. estritamente às ordens de Deus. De jeito nenhum. Eles tinham total autonomia para decidir o que eles queriam fazer, inclusive de comer ou não desta árvore. Então fica aqui também um alerta para nós, para os nossos dias. Você também que está acompanhando a gente, você também tem a liberdade, você também tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que você acha melhor em sua vida. Mas eu pergunto para você nesse exato momento, o que você tem escolhido para a sua vida? Você tem escolhido a palavra de Deus, a Jesus Cristo, a sua palavra, ou você tem escolhido outras coisas que afastam você de Deus e tudo aquilo que Ele oferece para você, né? Então, queridos, já é aqui um apelo que nós fazemos para você, para que você nos acompanhe no próximo estudo, no próximo live, no próximo sábado, onde vamos abordar a origem do mal, onde nós vamos aprender de que como isso aconteceu. Será que Adão e Eva foram obedientes e não comeram desse fruto? Será que tudo isso que nós vivemos hoje foi alguma consequência de alguma ação feita naquele local, naquele jardim do Éden? Então, vai ficar aqui essas perguntas para que possamos responder na próxima live, no próximo sábado, mas não podemos aqui, querido, nós vamos ir aqui uma parte muito importante, que é o nosso apelo. O apelo, você que estudou conosco nessa tarde, nessa live, é importante que você faça o seu compromisso de fé. O seu compromisso, não comigo, não com o Demilson, não com a live da classe bíblica, mas com Jesus, com Deus, nosso Pai, com o Espírito Santo. Então, o Demilson vai ler aqui esses compromissos que, se você realmente creu, se você crê nisso que estudamos agora, você pode ir na sua casa, onde você estiver, levantar sua mão e falar: sim, Jaime, sim, Demilson, sim, Jesus, eu aceito, eu creio. Vamos lá, Demilson. Vamos lá. Aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Amém, eu creio. Eu também creio. Amém. Qual a próxima? Creio no poder de Deus que criou a terra em 6 dias literais? Eu também creio. Com certeza, conforme a Bíblia nos ensina. Amém. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador? Puxa, muito mais. Muito mais, a cada dia conhecendo mais. E para isso nós vamos continuar no próximo sábado, às 15h30, os nossos estudos e com as respostas a muitas das coisas que nós não conhecemos. Muito bem, o professor Denis estará aqui conosco, juntamente com o professor Túlio, tratando sobre o tema A Origem do Mal. Então, ao longo dessa semana, vamos mandar um estudo para vocês, vão respondendo as questões, vão enviando suas perguntas, e que Deus esteja com você. Vamos fazer aqui uma rápida oração para encerrar esse estudo. Você está em sua casa aí, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai que está no céu, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é que criou tudo que existe, inclusive a nossa vida, e nós o louvamos por causa disso. Amém. Obrigado porque o Senhor nos ofereceu tudo isso para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para nós termos a certeza de que o Senhor é o nosso único Deus, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Esteja com todos os alunos e amigos que acompanharam essa live. Tu entendes e sabes as necessidades de cada um aqui que está assistindo isso. Que o Senhor nos abençoe suas famílias. Esteja, Pai, conosco em frente a essa pandemia. Abençoe os profissionais de saúde, as pessoas que estão infectadas. Abençoe esse planeta, abençoe esse país. Amém. Que possamos estar cada dia mais próximos de Ti, confiando que tudo está no controle de Tuas mãos. Amém. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Tenham uma ótima tarde. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.